O pecado, ele habita em mim. É inevitável você ou eu não errar, porque o pecado habita dentro da gente. Mesmo a gente querendo ou não, a gente é falho, a gente não é perfeito e a gente, alguma hora, algum momento, a gente vai acabar errando. E o pecado, por ele estar dentro de nós, ele acaba criando uma batalha entre a carne e o espírito. É igual aquela história do lobo, eu não sei se você conhece. Quanto mais você alimenta o lobo, você tem dois lobos, quanto mais você alimenta um, o outro vai ficando mais fraco. Se você alimentar mais o outro, esse aqui vai ficando mais fraco. A mesma coisa entre a carne e o nosso espírito. Quanto mais a gente alimenta a nossa carne, menos o nosso espírito é alimentado. E quanto mais a gente alimenta o nosso espírito, menos a carne é alimentada. E eu errei ontem, eu errei hoje e eu vou continuar errando, porque eu sou um ser humano e eu sou falho. E eu não sou perfeito e muito menos mereço a misericórdia de Deus. Tudo aquilo que eu quero fazer, eu acabo não fazendo. E tudo aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Por quê? Por que a gente é ao contrário? Por que eu sou ao contrário? Por que eu faço aquilo que eu sei que não é certo fazer? Por que eu não faço aquilo que eu sei que é certo fazer? Por quê? Porque eu sou falho, porque eu sou pecador, porque eu também erro, porque eu não sou perfeito, porque eu não mereço nada disso que eu tenho. Pra quem não sabe, ou muita gente que acaba perguntando, de onde surgiu o pecado, como começou, e o início dele foi no Jardim do Éden, quando Adão e Eva comeram do fruto, e foi dali, a partir daquele momento, que o pecado começou a habitar na gente. Eu já ouvi muita gente falando, até eu mesmo já falei isso, e eu pergunto, por que a gente tem pecado por causa de Adão? Por que, por causa daquele homem, o mundo inteiro tem o pecado dentro dele? Por quê? Por quê? E refletindo um pouco nas minhas atitudes, eu percebi e eu entendi a resposta do porquê dessa pergunta. Porque Deus já sabia que se eu fosse Adão, se eu estivesse no Jardim do Éden, se eu estivesse naquele lugar, eu também teria comido do fruto, eu teria escolhido errar, eu teria pegado aquela maçã e comido mesmo sabendo que não podia, porque eu sou falho. E é por esse motivo que o pecado habita em nós. É muito fácil a gente chegar e olhar o pecado da outra pessoa e julgar aquele pecado. Não, aquela pessoa ela faz isso, aquela pessoa faz aquilo. Mas quando a gente olha pra dentro da gente, a gente vê que a gente acaba sendo pior do que aquela pessoa que a gente tá julgando. Porque além de pecar igual ela, a gente tá julgando aquela pessoa como se a gente fosse perfeito. Eu levo isso junto comigo e eu tento fazer isso o máximo todo dia e não julgar as pessoas. Eu entendi que quando eu julgo alguém, eu tô deixando de amar aquela pessoa. Quando eu falo que aquela pessoa tá errada, como se eu fosse o perfeito, ela não tá sentindo amor nas minhas palavras e ela não tá vendo Jesus em mim quando eu faço isso. É difícil, velho. É difícil porque a gente se acha muito perfeito. A gente se acha muito tipo top, tá ligado? Mas a gente não é nada, velho. A gente não é nada. Mas o que me faz continuar caminhando, o que me faz continuar andando e progredindo e olhando pra frente ao invés de olhar pra trás, é saber que a misericórdia de Deus está sobre mim. É saber que sozinho eu não sou ninguém, que quanto mais eu sirvo, mais eu recebo e não ao contrário. Que quanto mais eu me sinto incapaz, mais Deus me capacita nele. É por esse motivo que eu não olho pra trás, eu só olho pra frente, eu continuo andando, eu continuo progredindo, porque eu sei que em Deus eu sou capaz, mas sozinho eu sou nada. O meu maior problema é deixar a minha fogueira abaixar, porque quanto menos eu busco Deus, mais a minha fogueira vai abaixando, mais o meu fogo, mais aquela presença de Deus dentro de mim vai apagando, e isso faz com que eu volte a ser aquela pessoa que eu era antes. Isso faz com que eu volte a ser aquele Lorenzo que errava naquelas mesmas coisas todo dia. Quando eu deixo de buscar a Deus todo dia, quando eu deixo de entregar o meu tempo, 1 hora do meu dia, entregar 1 hora do meu dia para aquela pessoa que morreu, ele não só entregou o tempo dele, ele morreu por mim. É assim que a minha fogueira vai abaixando. É assim que o meu fogo, que a minha proximidade com Deus vai abaixando, vai acabando na minha vida. Quando eu não dedico o meu tempo a Ele, quando eu acho que eu sou capaz de tudo, quando eu acho que sozinho eu consigo fazer todas as coisas. É aí que a minha fogueira vai abaixando
e eu vou voltando a ser o mesmo Lorenzo de antes. Porque eu aprendi ao longo desses anos que o meu pecado, ele gera consequência. O pecado que eu cometo hoje, talvez hoje não vai gerar nada, talvez hoje vai ser só aquilo, mas amanhã ele vai gerar uma consequência. Nada nesse mundo não gera consequência. Igual Isaac Newton fala, a lei da ação e reação. Tudo aquilo que você faz tem uma reação sobre isso. A mesma coisa o pecado. Toda vez que a gente peca, uma consequência vai ter em cima desse pecado. Qualquer pecado, em qualquer área, todo pecado tem uma consequência no futuro. E esse pecado que faz a minha fogueira abaixar, que gera uma consequência no futuro, faz com que eu perca o sentido da minha vida, faz com que eu perco o propósito, eu perco aquilo que eu tava querendo, eu perco a minha visão, eu perco tudo isso, eu perco o sentido de viver quando eu estou em pecado. Mas quando eu começo a buscar Deus de novo, quando eu começo a colocar a lenha na minha fogueira e o fogo começa a subir, eu vejo que a minha vida começa a ter sentido de novo. Eu vejo que Deus tem um propósito muito maior do que eu só acordar, comer, ir pra escola, comer, dormir. Eu começo a ver o verdadeiro sentido do Evangelho de Jesus, o verdadeiro sentido de viver. E é aí que eu entendo que sozinho eu sou nada, mas com Ele eu sou tudo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações. Eu nem sei o que falar, porque esse vídeo na verdade nem foi muito pra você. Esse vídeo foi mais pra mim mesmo, pra eu poder assistir ele e entender tudo isso que eu te falei. Tudo isso na verdade foi pra mim. É isso aí. Um beijo no seu coração, um abraço e eu vejo você no meu próximo vídeo. Falou!